Olá Igreja, olá família, olá a todos que nos estão a acompanhar neste plano de leitura bíblico. Iniciamos ontem o 32º livro, o livro de Jó. Iremos ler este livro durante 2 semanas. Terminamos a semana passada um ano inteiro de plano bíblico e estamos agora na 53ª semana deste plano de leitura. E eu espero que esteja a ser tão bom para vocês como tem sido para nós. Tem sido realmente um tempo muito edificante. Espero que já tenham tido a oportunidade de ver o vídeo do panorama geral feito pelo Bible Project sobre o livro de Jó, em português. É um enquadramento maravilhoso, uma explicação sobre o livro. Vejam mesmo antes de verem este vídeo ou até mesmo de iniciarem a leitura, porque vai dar muito mais motivação e um enquadramento muito bom, suporte para a leitura deste livro. O livro de Jó é um livro realmente muito bom para refletir. Se calhar já veio à tua mente, como algumas pessoas decidem simplesmente ignorar Jó e dizem não vou ler este livro porque Deus parece doido, um ditador, está apenas a brincar com Jó como se fosse uma formiga, não é? Sujeitando ou permitindo que ele tenha tanto sofrimento. Mas não é isso de todo que este livro significa. Quando realmente nos debruçamos e lemos este livro, vemos que é uma história real e bela sobre um homem que é justo e íntegro diante de Deus, que está a lidar com o sofrimento. Ele está a enfrentar momentos difíceis da sua vida e fala sobre isso. É incrível que este livro dá-nos uma permissão, e é isto que eu gostaria de destacar deste livro, para falarmos com Deus e nos aproximarmos a Deus nas nossas dificuldades, para abrirmos e expressarmos o que é que vai no nosso coração. Jó foi uma pessoa real, embora alguns historiadores sugerem que este livro talvez tenha sido apenas um poema, que Jó poderá não ter existido, mas em Tiago, por exemplo, 5, versículo 11, Tiago diz que Jó foi perseverante e paciente, referindo-se a ele como uma pessoa real. Em Ezequiel 14, lemos que Jó, Daniel e Noé estivessem naquela cidade, ou seja, são usados como exemplos do auge de retidão. Por isso, ou seja, tudo aponta para que seja mesmo uma pessoa real. Ao leres este livro, lembra-te que Jó é considerado, logo nos capítulos iniciais, irrepreensível perante Deus. Mas os seus supostos amigos, e depois ainda entra uma terceira pessoa, Eliú, entra na história para dizer que que o que lhe está a acontecer é resultado do pecado, que Deus está zangado com ele, entre outras acusações. Deixo desde já um desafio para vocês. Vejam a quantidade de acusações que os amigos de Jó lhe fazem, que não fazem sentido. Então vamos refletir à medida que vamos lendo esta semana. Enquanto cristãos temos muitas vezes esta mentalidade que se algo acontece na vida de alguém de mal, essa pessoa deve ter pecado ou feito algo errado. Será que já agimos assim? Será que já pensamos assim? Será que às vezes ainda temos a tendência de pensar assim? No entanto, o livro de Jó refuta completamente essa ideia. Este livro apresenta a história de um homem justo que perde tudo e enfrenta sofrimento, mas mantém-se fiel a Deus. Como é que permanecemos fiéis a Deus quando tudo parece que está a desmoronar-se? Os 3 amigos de Jó tentam dar conselhos muito maus. Esse tipo de conselhos muito parecidos, se calhar, com os que recebemos nos dias de hoje. Aqueles cristãos que surgem no pior momento para nos dizer o que supostamente Deus está a pensar. Desde o início sabemos qual é a opinião de Deus sobre Jó, mas os amigos deles não agem como se fossem intérpretes divinos. É interessante imaginar Deus do céu a dizer: oh meu Deus, a sério, mais uns a falar em meu nome, a dizer o que verdadeiramente não é o que se está a passar. Não percebem nada do que estão a dizer. Desde o início do livro temos a perspectiva de Deus. Como leitores, temos uma espécie de informação privilegiada. Sabemos que Deus vê Jó como justo e íntegro. A conversa entre Deus e Satanás, ou seja, o acusador, não gira em torno do que Jó ser pecador e estar a ser castigado, como os amigos dele sugerem. Não. Pelo contrário, Deus destaca Jó pela sua retidão. Mas Satanás, o acusador, como já falei, que é o que significa Satanás, então desafia Deus dizendo: tira a tua proteção dele e vê o que vai acontecer. Não sabemos quem escreveu este livro, mas os entendidos dizem que é um verdadeiro gênio literário.
É um livro que não é pequeno, são 42 capítulos, vamos ler durante 2 semanas, vai implicar uma quantidade de capítulos e de leitura grande cada dia, mas a estrutura cíclica às vezes pode parecer repetitiva, mas vale a pena, muito a pena ler. Como acontece em Levítico, continua a ler, analisa as imagens poéticas e destaca os diferentes temas. No final, quando Deus finalmente falar a Jó por si mesmo, em sua representação, vão ver que é algo incrível. Por isso, continua a ler e a refletir sobre este belo livro de forma encorajada. Muitas vezes ouve-se dizer que Jó foi um homem que permaneceu em silêncio, no sofrimento, mas isso não é verdade. Nos primeiros capítulos ele de facto não peca contra Deus com as suas palavras, no entanto, há cerca de 30 capítulos em que Jó fala sem parar. Isto mostra-nos que podemos expressar a nossa dor diante de Deus. Não devemos falar com Deus com raiva, mas podemos perguntar o que é que se passa. Isto é difícil de lidar, ajuda-me a ver a tua perspectiva, Deus. Jó chega mesmo a dizer aos seus amigos: calem-se, seus inúteis, vocês não têm sabedoria nenhuma. Talvez já tenhamos passado por alguma experiência semelhante. Quando estás a sofrer, há sempre quem venha com conselhos cristãos que estão simplesmente errados. Às vezes é simplesmente melhor não dar ouvidos aos amigos de Jó. Em vez disso, procura diretamente a Deus. Jó quer uma resposta de Deus e o que é que acontece? Deus responde. Se estás a questionar a Deus e a pedir respostas, prepara-te, okay? Porque Ele vai responder. Mas isso pode ser esmagador, pode ser uma resposta que será que estás preparado para ouvir? O final deste livro é fascinante. Deus diz: eu estou aqui e estou a responder-te. E Jó fica completamente maravilhado com a resposta de Deus. Jó, o livro de Jó, desafia a visão tradicional que há uma retribuição divina pelo nosso comportamento. No pensamento israelita da época, acreditava-se que uma pessoa fosse justa, seria abençoada. Se pecasse, seria castigada. Isto vem como, por exemplo, em Provérbios, que diz: bem-aventurado o homem que faz isso, o justo prosperará, o ímpio sofrerá calamidades, etc. O livro de Jó, ou seja, desafia uma visão simplista. E se Deus retirar a sua providência, não quer dizer que é porque alguém pecou, mas simplesmente porque Ele tem um propósito maior. Como a humanidade, temos dificuldades em lidar com um Deus que não encaixa, não é? Nas nossas ideias ou na nossa caixa pré-concebida. Não é? Os amigos de Jó acreditavam que Deus agia de uma forma previsível e que Jó devia ter feito algo de errado. Eles estavam certos daquilo. Mas como leitores sabemos que Deus está a fazer algo diferente, algo novo. O que fala de forma incrível ao meu coração de toda esta história é que, independentemente da dificuldade, da dor e do sofrimento, podemos nos achegar ao nosso Deus Pai. De coração aberto, partilha com Ele as tuas dores, as tuas dúvidas, o sofrimento. Não é um livro em que vais perceber porque é que, às vezes, tenta-se usar este livro para tentar entender porque é que sofremos neste mundo, porque é que há pessoas justas a sofrer neste mundo. Não é um livro que responde a isto, mas é um livro que fala e que mostra que Deus é um Deus perto, um Deus que te ama e um Deus que tu podes achegar nestes momentos de dificuldade. Podemos contar com o seu abraço e com o seu apoio. Boa leitura e que esta jornada pelo livro de Jó, à medida que fores lendo estes capítulos, estes 21 capítulos, tu possas ser encorajado, aprender mais e crescer espiritualmente. E à medida que vais crescendo espiritualmente, te possas aproximar mais de Deus. Deus abençoe.